Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. E agora que tá todo mundo descansadinho, já tomaram aquela aguinha, um lanchinho, deram aquela oxigenada no cérebro, né? Estão prontos pra gente dar continuidade aos nossos conceitos. E embora a gente tenha falado sobre vários deles já vimos o que é um gene, um alelo, um locogênico, um cromossomo homólogo, heterólogo, o que é um autossomo, um heterossomo, falamos sobre o que é um homozigoto, um heterozigoto, mas ficaram pendentes alguns outros conceitos. Entre eles, o que é ser diploide, haploide, bem como o que é um caráter dominante, recessivo, genótipo e fenótipo. Então, bora lá para a gente começar a falar desses conceitos. Continuando, a gente viu, e vem falando o tempo todo, que, olha, nós temos pares de cromossomos. Então, se a gente olhar aqui na figurinha, nós vamos ter o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, até chegar no par 23. Por mais que seja um heterólogo, é o par 23. Então, olha só, eu tenho dois cromossomos, dois cromossomos, dois e assim por diante. Essa constituição de ter dois conjuntos cromossômicos ou dois cromossomos de cada tipo faz com que nós sejamos seres diploides. É isso aí, então nós somos diploides. Isso porque nós somos formados, como a Pro falou, de metade dos cromossomos paternos e metade dos cromossomos maternos. Então, se nós temos a maioria das nossas células como sendo diploides, e essa célula a gente vai chamar de célula somática. Então, células somáticas são as células do corpício todo, com exceção das gaméticas. Essas células do corpício todo, somáticas, elas são diploides. Agora, quando a gente vai se referir a esses gametas aí, tanto o espermatozoide quanto o gameta feminino, aqui nós vamos ter apenas um conjunto cromossômico. A gente vai ter apenas um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, até chegar no um cromossomo 23, né? Então, a gente tem a metade da ploidia de um diploide. Então, como nós temos aqui apenas um conjunto cromossômico, nós falamos que os gametas, eles são haploides. E tem que ser, né, moçada? Porque imagina se não tivesse lá na meiose, mais especificamente na primeira divisão meiótica, aquela separação dos cromossomos homólogos, onde ocorre a redução da ploidia de diploide para haploide, nós íamos ter ali junção de espermatozoide diploide, fecundando o óvulo diploide. Eu ia ter um indivíduo tetraploide com 92 cromossomos. Isso pode? Aí não pode, né, gente? Por isso que é mega importante a meiose na hora que faz a redução da ploidia, na hora que faz com que os gametas sejam haploides. Porque daí juntou 23 com 23, N com N, originou um serzinho cut ali, 2 N's. Então, haploide, um conjunto cromossômico, diploide, dois conjuntos cromossômicos. Voltando lá ao nosso exemplo da cor de pele, então a gente já falou que nós temos pares de cromossomos homólogos, que nós somos diploides, justamente porque nós temos dois cromossomos de cada tipo, mas os gametas são haploides. Falamos que quando os alelos são iguais, são homozigotos, quando são diferentes, eles são heterozigotos, não é verdade? A posição ocupada pelos alelos é chamado de locogênico, que quando nós temos os cromossomos que são iguais no homem e na mulher, temos autossomos, e o 23 lá, o par 23, que é o diferentão, diferente no homem e na mulher, é o heterossomo ou cromossomo sexual, e o XY, que não tem essa correspondência de alelos ao longo de todo o cromossomo, ele é um heterólogo. Só que pegando ainda o exemplo lá da cor de pele, que a gente falou que o azão seria para a cor de pele normal e o azinho seria para a cor de pele albina, eu digo para vocês, esse indivíduo aqui, já que ele vai ter os dois alelos azão, é um indivíduo de cor de pele normal, né, gente?
Enquanto que esse indivíduo que ele é azinho, se a gente estiver falando da cor de pele, ele é um indivíduo que é albino. Mas e agora esse heterozigoto? Jesus! E agora, José? O que a gente vai fazer? Tem um alelo que é azão e tem um alelo que é azinho. Será que ele é metade albino e metade vai ser normal? Não, né, gente? Então aqui, esse indivíduo que é heterozigoto para cor de pele, ele vai ter o caráter, ele vai ter a feição de uma cor de pele normal. Porque o alelo azão, ele é dominante, tudo dominado, gente. Por isso que é escrito até maiúsculo. Então, esse alelo azão, basta um único alelo dominante que ele já vai expressar a característica. Não precisa ter os dois azões. Então, uma dose já é suficiente para expressar a característica. Agora, para que o indivíduo ele seja albino, aí são necessários 2 alelos recessivos. Então, para um caráter recessivo, eu preciso ter o alelo recessivo, o alelo em dose dupla. Tudo bem? Então, a gente costuma dizer que o alelo dominante, a gente vai fazer uma notação com uma letra maiúscula e o alelo recessivo com uma letra minúscula, tá ok? Uma outra característica que a gente fala na hora de escrever essas letrinhas para identificar os genes, para identificar os alelos, é que costuma-se padronizar. Costuma-se, não é obrigatório, mas costuma-se padronizar, utilizar a primeira letra do caráter recessivo para que a gente utilize a letrinha dos alelos. E é por isso que, por mais que a gente esteja falando de pele normal e pele albina, e pele normal é o caráter dominante, já que basta um único alelo que já vai se expressar, ainda assim, a letrinha que eu estou utilizando é A. A do quê? Albino. Então, gente, ó, de novo, isso é uma forma, é um costume, costuma-se padronizar, não quer dizer que é obrigatório. Eu já vi várias questões de vestibular que tinha lá bem explícito o caráter recessivo dominante e ainda assim eles utilizaram a letra do dominante ou utilizaram uma letra que não tem nada a ver. Ou tem, né? Porque às vezes eles utilizam do inglês. Por exemplo, quando a gente vai falar de olho claro e olho escuro, costuma-se utilizar a letrinha B. Aí você vai dizer, ai, pro, como isso? Claro, escuro? É sim, então, né? Mas, gente, biologia é chique, bem. Então, a gente vai utilizar o B porque é de blue, de azul, né? Então, a gente gosta de dar aquela valorizada. Não pode deixar tão reba assim. Ah, então, a gente costuma utilizar a primeira letra do recessivo, mas não é via de regra. Aqui a Pro trouxe alguns exemplos de caráter que são dominante e caráter que são recessivos. O caráter dominante seria aquele que vai ser expresso bastando um único alelo dominante. Então, só para a gente dar aquele recapituleba básico. Enquanto que o caráter recessivo, eu preciso ter os 2 alelos recessivos presentes, preciso ter dose dupla de alelos ali, para que o caráter seja expresso. Então, essa primeira coluna, basta um único alelo que ele já vai ser expresso. Então, é um caráter dominante. E nessa coluna, preciso de 2 alelos para que esse caráter seja expresso. Caráter recessivo. Então, aqui o nariz, dominante, esse formatinho aqui. E aqui, retinho, caráter recessivo. Lobo da orelha. Quando é solto, é um caráter dominante, enquanto que quando é preso, igual o da Pro aqui, então o da Pro é bem preso, bem pequenininho. Então, é um caráter recessivo. Queixo, com covinha, dominante. Sem covinha, recessivo. Temos também aí o lábio, quando é grosso, carnudo, é um caráter dominante, basta um único alelo que já vai expressar a característica. Quando é um lábio fininho assim, eu preciso dos 2 alelos, já que é um caráter recessivo. Aí o olho escuro, caráter dominante. Olho azul, olho claro, caráter recessivo.
Ai, gente, agarra um ódio. Minha mãe, ela tem olho verde. Coisa mais linda, verde clarinho. Eu tinha 50% de chance de sair com olho claro, mas olha só. É a loteria da sorte da genética. Pro saiu de olho castanho. Ai, meu Deus do céu. Cabelo, mesma analogia. Escuro e claro. Escuro é dominante, claro vai ser o recessivo. A língua, quem consegue fazer consegue enrolar a língua, é um caráter dominante. Tem um alelo dominante, já tá se expressando, tá tudo dominado ali. Agora, quem não consegue falar, não consigo, é porque é um caráter recessivo. Garanto que tem gente aí fazendo caprô, né? Pra ver se é dominante ou recessivo. Tem também aquele bico de viúva que a gente fala, que é quando tem, parece vem aqui pra fora, aqui pra dentro, pra fora, pra dentro aqui da testa, um pouquinho de cabelo, isso aí também é um caráter dominante. Assim, quando é reto, igual da pro, é um caráter recessivo. Tem, por exemplo, aqui tem, por exemplo, o polegar, deixa eu ver se a pro consegue vir pra cá. Tá rebelde, gente. Aqui. O polegar, isso aí é bem bacana, dá pra gente testar também. Polegar, quando ele curva, sem a gente nem precisar fazer força nenhuma, igual a Pro tá fazendo, é um caráter dominante. Tem pessoas que tentam fazer isso aqui, mas não consegue. Ele fica reto. Eu nem consigo, na verdade, deixar reto. Meus dedos, eles são todos curvos, eles todos vão pra cima. E quando é reto, seria um caráter recessivo. Então, a Pro também não consegue fazer, nem o dedo mindinho também, que vai pra cima. Então, aqui só pra gente ter uma ideia de alguns caracteres que são dominantes. Então, essa coluna, recessivo, essa coluna. E estamos quase chegando nos finalmente. Vamos lá, então. Tem mais umas palavrinhas que são bem importantes, a gente não pode deixar de falar. Opa, deixa a Pro vir pra cá, abaixar um pouquinho. Aí. Então, duas palavrinhas que são o que há, suprassumo do importante, é um tal de genótipo e um tal de fenótipo. Gente, eu falo, biologia é o que há, é a coisa mais linda, é fofa demais, porque a própria palavra, ela tende a dar um indicativo do que ela é. Então, por exemplo, genótipo, lembra qual palavra? Gene, não é verdade? Então, o genótipo seria o conjunto de genes, o conjunto gênico, a carga genética que a pessoa tem. Então, conjunto gênico, conjunto de genes da pessoa. E a gente costuma expressar o genótipo pelas letrinhas. Então, aqui nós temos o alelo Azão, alelo Azão, alelo Azinho, alelo Azinho, alelo Azão, alelo Azinho. Lembrando que aqui nós temos, então, cromossomos homólogos, né? Apresenta a correspondência entre os alelos. Nós vamos ter aqui que é um homozigoto e que é dominante. Eu sei que é dominante por quê? Porque tá escrito em maiúsculo. Na verdade, o que faz com que seja um caráter dominante é que basta um único alelo que vai já expressar a característica. E olha o que a gente consegue ver aqui. O heterozigoto, o azão e o azinho, ele vai estar expressando a característica. Bastou o alelo azão, que eu já tenho a cor púrpura. Púrpura? Violeta? Roxo? É por aí. Pro é meio não, mentira, Pro não é daltônica, mas tem uma dificuldade para identificar a cor, que é o que há. Então faz de conta que isso aqui é um roxo. E aqui o azinho, olha aí, branco. Então eu sei que o azão é que está codificando a coloração púrpura, violeta, roxo. E isso que a Pro acabou de falar, que está expressando a característica que estava lá no genótipo, lá no DNAzinho, que está mostrando a feição. É o fenótipo. Então, olha aí, a feição, a característica do indivíduo vai ser o fenótipo, enquanto que os genes, as letrinhas, seria o genótipo. Belezinha?
Aí a gente olha essa figurinha aqui. Eles são gêmeos univitelinos e por ser univitelinos, eles apresentam o mesmo genótipo, eles apresentam a mesma carga genética, eles apresentam o mesmo conjunto gênico. Só que um é gordito e o outro é magrinho. Então, eles apresentam o fenótipo diferente, não é verdade? Então, por mais que eles tenham o mesmo genótipo, o fenótipo é diferente. Por que será que mesmo apresentando o mesmo genótipo, eles possuem fenótipo diferente? Lógico, né? Esse aqui vive pensando em comer, enquanto que esse quer que o mundo acabe em futebol, fazer um monte de exercício. Não tem como, né? Esse vai ser gordito e esse daqui vai ser porte atlético ou magro. Então, a gente percebe que o fenótipo, ele vai sofrer a influência do ambiente. Mesma coisa, a pessoa tem um genótipo para cor de pele clara. Só que ganhou aí um prêmio mega hiper espetacular em que poderia ficar 2 meses numa praia fantástica, paradisíaca, tudo pago. Então, para aproveitar, essa pessoa ela ia na praia das 8 até as 8 da noite e ficava o tempo todo tomando sol. Ela vai continuar branquinha? Não vai, né, gente? Se não arrancou tudo o couro, se ainda tem couro lá, ela vai estar morena, ela vai estar com uma coloração de pele diferente, tá ok? Então, ali mostrando que realmente o fenótipo, ele nada mais é do que a interação entre o genótipo, o que está escrito lá no DNAzinho, mais o ambiente. Então, o fenótipo, ele sofre a influência do ambiente. Aí vocês podem se perguntar, mas será que o genótipo, ele também sofre a influência do ambiente? Será que ele está modificando o tempo todo? Não. O genótipo ele pode se modificar sim. Quando acontece uma mutação, por exemplo, ocorre uma alteração nas bases nitrogenadas. Então, ocorre uma alteração na estrutura do cromossomo. Então, quando acontece uma mutação, a gente vai ter uma alteração do genótipo. Mas não é uma influência tão fácil de se ver como acontece com o fenótipo. E, gente, biólogo, cientista, pesquisador é um bicho esquisito, né? Mesmo a gente vendo que pessoa tem um genótipo para ser magro, mas desanda a comer eternamente, parece que nunca viu doce na vida. É lógico que vai engordar. Então, é lógico que vai ter um fenótipo diferente do que estava escrito lá no genótipo. Mesma coisa, pessoa ficou lá 2 dias torrando lá, tostando, virando milanesa lá na praia. Lógico, de branquinho, ela vai ficar, no meu caso eu ficaria vermelha, né, eternamente vermelha, cheia de bolha. Mas tem pessoas que conseguem ficar queimadinho, bronzeado aí nesse período. Então, realmente, fenótipo sofre influência do ambiente. Mas quiseram testar. Então, eles como resolveram fazer esse teste? E aí, coitadinho do coelhinho, tinha que dar no pé, porque, olha, eles foram as cobaias. Aqui a gente tem um exemplo de um coelhinho que é chamado de himalaio. Esse coelhinho himalaio, assim como o gato siamês, ele apresenta as extremidades mais escuras do que o restante do corpo. Isso porque os genes para essa coloração mais escura, eles vão se expressar em temperaturas mais amenas, em temperaturas mais frias. Por isso que eles vão estar com a coloração mais escura nas extremidades. Aí o que eles fizeram? Para testar que realmente o ambiente, e no caso do nosso exemplo, a temperatura está influenciando no genótipo, eles rasparam o dorso do coelhinho e colocaram uma bolsa de gelo para simular a temperatura fria. Olha que dó do coelho. E esperaram começar a crescer o pelo. E aí, quando cresceu, tiraram a bolsa de gelo e voilá! Eles viram que nasceu pelos escuros na área raspada, mostrando que, embora aqui o genótipo era para cor branca, cor clara, devido a essa alteração no ambiente, no caso temperatura fria, nós tivemos uma alteração no fenótipo. Belezinha?
Joinha? E aí chegamos ao nosso momento recapituleba. A Pro trouxe só 3 questõezinhas para que a gente dê aquele remember geral na primeira aula e segunda aula. Bora lá? Primeira questão. A Federal do Mato Grosso. Leia as afirmações abaixo relativa à transmissão dos caracteres na reprodução sexuada. Então, primeiro, os caracteres eles são transmitidos dos pais para os filhos devido à informação contida no sangue dos pais, que se concentra no esperma do homem e na excreção vaginal da mulher. Senhor da glória, né? Jesus me abana. Nossa, essa vai para o espaço, não precisa nem discutir, né, moçada? 2. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido à informação contida no interior das células reprodutoras masculinas e femininas, chamados gametas, que se unem na fecundação. Gente, que tudo, né? É o que há, certinha, perfeita, troféu joinha para essa afirmativa. E vamos ver se a terceira está errada ou se ela está correta. Os cromossomos existem aos pares nas células e os genes ocupam um lugar definido no cromossomo, chamado locus gênico. Olha aí, até aqui tudo joinha, tudo ok. Assim, os genes também existem aos pares. Isso mesmo, nós somos diploides, né, moçada? Os pares de cromossomos semelhantes são chamados cromossomos homólogos. Isso, né? Quando tem lá a gente tem correspondência entre os alelos, os cromossomos são iguais, são homólogos. E os pares que ocupam um mesmo loco nesse cromossomo são chamados de genes alelos. É isso aí, né, moçada? Então, os alelos seriam aquelas várias formas do gene e eles vão estar ocupando a mesma posição. Lembrando que os alelos, quando são iguais, eles são chamados de homozigoto. E os alelos, quando são diferentes, eles são chamados de heterozigotos. Belezinha? Partiu? Próxima! Enem. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Então, gente, se é cloninho, é porque são geneticamente idênticos. Presta atenção nisso. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Estou alterando aí o ambiente, gente. Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Alguns dias depois, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, enquanto que o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Então, bora lá para a pergunta. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram o quê? Genótipos e fenótipos idênticos? Não, né, gente? Estamos falando que uma plantinha, a folha é verde, a outra é amarela, então, ali tem a coisa diferente, né? Idêntico não é. O fenótipo ali já a gente pode dizer que é diferente. B. Genótipo idêntico e fenótipo diferente? É, né, moçada? Então, era cloninho, então apresenta a mesma constituição genética, ou seja, o mesmo conjunto de genes, ou seja, o mesmo genótipo. Só que como teve aquela alteraçãozinha no ambiente, a gente sabe que o fenótipo é a interação do genótipo com o ambiente, nós vamos ter que folha amarela, folha verde, feição diferente, fenótipo diferente. Perfeitinha, show de bola. A alternativa correta é a B. E as células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Olha aí, mesmo gene, apresenta alelos iguais nos cromossomos homólogos. E esse indivíduo, ele é denominado do quê? Hemizigoto? Não, heterozigoto? Não, né, moçada? Heterozigoto a gente viu que é quando os alelos eles são diferentes. E aí tá falando que eles são iguais. Heterogamético? Não, heterogamético é aquele indivíduo que vai produzir gametas diferentes. Como, por exemplo, o homem, que ele apresenta gametas que vão carregar o Y e gametas que vão carregar o X. Então, não. Homozigoto?
É, isso aí. Então, homozigoto é quando os dois alelos do par cromossômico, eles são iguais. Ou é azão, ou é azinho. Belezinha? Joinha, pessoal? Bom, ufa, né? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.